2h29. Rádio Primeira São Vicente, a primeira no seu coração. 2h30. Programa Mais Saúde, com Carla Palamoni. Está no ar. Boa tarde, são 2h30 da tarde, eu sou Carla Palamoni e esse é o Mais Saúde, que toda terça-feira está aqui para falar de qualidade de vida, bem-estar. Hoje o assunto é prevenção ao suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, então é um tema de muita importância. Então a gente vai acabar falando também muito de depressão, né, de todas essas situações. A minha convidada de hoje é a terapeuta ocupacional Carla Santini. Obrigada por vir, Carla. Obrigada, prazer. Carla. A gente vai falar... sempre bom falar sobre isso, né? Tirar da invisibilidade o assunto que antes a gente realmente não comentava, mas que hoje em dia não tem mais como. Mas acaba sendo bom. É um assunto delicado, triste, mas é prevenção que a gente quer trabalhar e quer falar sobre isso, né? Como a gente pode evitar isso e cuidar das pessoas, tanto de quem está sofrendo com isso, com alguma angústia e chega a esse ponto, como dos enlutados, né? Que são as pessoas que estão ao redor que perde alguém da família, um amigo nessa condição. A gente tem alguns dados aqui que hoje também eu estou aqui com a minha companheira, estagiária Rafaela. Oi, boa tarde. E ela vai ler aqui uma nota, uma notícia boa aqui para os vicentinos. Ok. Aqui em São Vicente já está funcionando a nova unidade de estratégia da saúde e família. Ela foi inaugurada na última sexta-feira no bairro Esplanada dos Barreiros. O local conta com sala de odontologia, farmácia e vários consultórios médicos. A chegada dessa unidade é mais uma melhoria para a cidade e para o bairro. Que inclusive tem um CAPS ali pertinho. Sim, o CAPS Domingos Estamato é bem pertinho dessa nova unidade de saúde, né? A gente está falando de atendimentos de tentativa de ideação de suicídio. Então, o CAPS Domingos Estamato é um CAPS da Vila Margarida que atende os maiores de 18 anos. Sim, no seu caso você trabalha no CAPS que atende CAPS Infanto Juvenil. Até os 18 anos. Até os 18 anos. Mas a cidade oferece, na verdade, né, tratamento, assistência para todas as idades. Aí a pessoa, conforme a idade, procura o CAPS ideal. Sim, é dividido por bairros, né, por território. Então, o CAPS Domingos Estamato é o CAPS de referência ali da Vila Margarida, daquela região. O CAPS Mater é referência na região mais central. O CAPS Jardim Rio Branco, da área continental. O CAPS Infanto Juvenil é o único de São Vicente, então ele abrange toda a cidade. O CAPS Álcool e Drogas também é o único em São Vicente, destinado a adultos acima de 17 anos, 18 anos, usuário de álcool e drogas. E também tem um ambulatório de saúde mental que abrange a área mais central de São Vicente. Lembrando que a gente está no Setembro Amarelo e tem ações específicas, né? Sim. Há uma intensidade maior de ações, mas que durante todo o ano... Fala um pouquinho do trabalho que vocês realizam. Então, eu vou falar um pouquinho do CAPS Infanto Juvenil, né? Então, lá no CAPS, até os 18 anos, tem atendimentos terapêuticos em grupo, individual, com terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicólogo, atendimento ambulatorial com psiquiatra, atendimento com a enfermagem também, auxiliar de enfermagem. E aí, nesse mês de setembro, um mês onde se fala mais essa questão da ideação, da tentativa de suicídio, há rodas de conversa, né, com os adolescentes, com os familiares dos adolescentes, mas isso ocorre o ano inteiro, na verdade. Todo. E os outros CAPs também, com certeza, está tendo algumas atividades, ações sobre esse tema. A gente tem alguns dados assim que são bem alarmantes. No Brasil, 32 pessoas se matam por dia. No mundo, há uma morte do tipo a cada 40 segundos. Nossa Senhora. Por isso, o movimento é feito para mostrar que a prevenção é fundamental para reverter a situação. Um dos principais objetivos do Setembro Amarelo é esse, trabalhar como medida preventiva através da educação, esclarecimento, conscientização. No ano de 2009, foram notificados 16 casos de suicídio aqui na cidade, aqui em São Vicente.
Isso são dados oficiais, né? Porque às vezes a gente pode até não saber, né? Então, durante esse mês, a Secretaria da Saúde está organizando essas atividades, está intensificando essas atividades em todos os CAPs. Depois, no final, aqui vai ter uma mais para o fim do mês, que eu vou falar para vocês onde é. E aí, a gente tem também o CVV, Sim, que é importante falar. Funciona 24 horas, você pode ligar, pode acessar o site, é rede nacional. Então, quem está passando por um momento de angústia, de tristeza, não tem afinidade, não quer conversar com uma pessoa próxima, ela pode ligar para o CVV. E às vezes também não quer no olho a olho. O CVV você fala por telefone, você não precisa se identificar, isso. Né? E o que é bom do CVV é que ele é 24 horas, gente, porque o CAPS funciona durante a semana tal, né? Mas a dor não vem só durante a semana, é todos os né? dias. Infelizmente. Mas tem o CVV que aí realiza um excelente trabalho. 188, é só ligar para o 188 a qualquer momento. Sim, no né? Brasil todo. No Brasil todo. Então, eu queria só começar, assim, é uma pergunta muito aberta, mas, assim, o que pode levar uma pessoa a tirar a própria vida? A depressão? Não tem, assim, um fator específico, né, para dizer, hoje eu não quero mais viver. Eu acho que são sintomas psiquiátricos, angústias, tristezas, que vão levar a chegar nessa decisão, né? Porque é triste, ruim falar, mas o suicídio, ele é uma decisão. É uma decisão. Hoje eu não quero viver mais. O que leva a angústia, a tristeza, questões familiares, mesmo no trabalho, não tem, assim, Exato, isso. São várias situações. Mas existem transtornos, por exemplo, que pode levar também a pessoa a fazer isso? A esquizofrenia pode levar, a depressão, questões psiquiátricas. Tá. Toda pessoa que tem um transtorno psiquiátrico vai se matar? Não, isso não é verdade. Né? Toda pessoa que tem depressão vai chegar nesse ponto? Não. Não é assim que a gente enxerga isso. Sim, né? Sim. O ideal é a gente sempre se observar um ao outro, seja amigo, seja familiar. Só que na escola também, conversar sempre com os professores geralmente também observam sempre comportamento e tem essa troca com os pais, né? E a gente até antes aqui estava falando, você principalmente que trabalha mais com essa parte infanto-juvenil, do autoflagelo. E alguns pais, automutilação, E os pais, que não deixa de ser um autoflagelo, né? E os pais falam, está querendo chamar atenção. Sim, está querendo chamar atenção, exatamente, né? A automutilação é um sofrimento, é uma angústia, é um pedido de ajuda. Muitas vezes, os pais, por desinformação, por não perceber, falam assim, isso é bobeira, é modinha. Coisa de adolescente. Não é verdade. É um pedido de ajuda, é um sofrimento que pode chegar a uma tentativa de suicídio. Sim, pode. Não são todos os casos, mas pode. Então, assim, percebeu, o adolescente está muito quieto, deixou de fazer as coisas que gosta, não quer mais ir para a escola, não quer mais ter amigos, deixou de fazer as coisas do dia a dia. Observe, converse, não tem outro caminho a não ser a conversa. Pergunte, não cobre, pergunte, porque é diferente. E sem julgamento também. Né? Porque é um sofrimento, é uma angústia. É que a adolescência é uma fase que a gente já fala até, aborrecência. Aborrecência. Quem não passou, né? Todos nós. Normal, é natural. E é super compreensível, porque você está se descobrindo, você está deixando de ser criança e se tornando um adulto. É uma fase realmente... de conhecimento. Né? De construção de emoções. Exatamente. Né? E aí, mas às vezes até para a gente identificar se o adolescente está com problema ou não, porque às vezes é um perfil da natureza dele, de personalidade. Ele é mais quieto. Então assim, é difícil também, não é? É difícil, sim, não é fácil, mas sempre é nesse ponto.
percebe que o adolescente deixou de fazer, não de um dia para a noite, mas assim, num processo. Não quer mais ir para a escola, não quero mais namorar, não quero mais ter amigos, fica muito isolado, muito quieto. Desanimado. Às vezes está um calor danado, está usando blusa de manga comprida, um conjunto de moletom. Por quê? Porque às vezes é para esconder as automutilações. Tá. Então, assim, perceber isso, conversar na escola, com os amigos. O caminho é esse, é o diálogo, não tem outro caminho. E não banalizar, né? É super importante. Na infância, as características, assim, os sinais que a criança está precisando de ajuda, são os mesmos? Tem uma diferença? É um pouquinho diferente, porque a criança, ela também está num outro processo, né? Mas assim, deixou de brincar, não está brincando mais, fica mais isolada, não quer ver mais os desenhos favoritos, um choro, né, desmotivado, chora. Adolescente também tem essa questão do choro desmotivado, começa a chorar do nada. Então, observou, tem alguma coisa que não aconteceu nada, aparentemente não. Sim. Família está ok, escola está ok. Então, por que de repente essa criança, ou mesmo esse adolescente, parou de fazer as coisas que gosta? Parou de querer brincar, de querer jogar, de querer ver o seu desenho, de ver a sua série, fica muito tempo no celular também. Hoje em dia, essa questão do celular, tem que prestar atenção, o que está vendo, com quem que está falando. Eu acho que isso é importante. E até estipular tempo, né? Olha, 1 horinha. Tá ótimo. Né? Não precisa ficar o tempo inteiro no celular. Vamos viver a vida real, que eu acho que esse a gente aborda em vários programas. Eu acho que essa falta de olho no olho, essa falta de convivência de verdade e a ilusão que a internet dá também. Sim. Todo mundo é feliz na internet. No Face, no Instagram, né? Assim, é porque as pessoas gostam de colocar coisas legais. Eu entendo, eu também sou uma dessas que eu só gosto de colocar coisa legal. Mas, gente, todo mundo tem vida real, né? Tem um lado bom e todo mundo sofre também por outros motivos. Só que tem pessoas que entendem e lidam bem com isso. Sim, e outras não. Porque, assim, eu já não tô legal, né? Não tô feliz, tô angustiada. Caramba, eu só vejo a pessoa tá feliz. Como que eu não consigo? O que está me faltando? Como que eu posso melhorar isso? Então, às vezes, você não vai conseguir fazer isso sozinho, vai precisar de um terapeuta ou uma ajuda profissional mesmo, Sim. né? Porque hoje em dia, esse lance do Face, do Instagram, ok você colocar as coisas, mas para quem não está legal, fica olhando, eu falo assim, nossa, tem alguma coisa errada comigo. É que eu não estou conseguindo fazer as coisas darem certo, me sentir bem, né? Qual a diferença também, assim, de procurar um psicólogo e um psiquiatra? O psicólogo, o instrumento de trabalho do psicólogo é a palavra. Ele vai conversar com você. Esse é o instrumento do psicólogo. O psiquiatra, ele também vai conversar com você, mas ele vai, se for necessário, medicar, porque o psiquiatra, ele é um médico que Sim. se especializou em psiquiatria, né? E o psicólogo é um técnico da área de saúde também, como um psiquiatra, só que não medica. A única pessoa que pode medicar é o psiquiatra, então, é o médico. Mas eu devo direto procurar um psiquiatra ou é aconselhável primeiro procurar um psicólogo e aí ele vai analisar o meu grau ali da gravidade do que eu estou sentindo, do que está acontecendo e me encaminhar para um psiquiatra? É assim que deve ser? A princípio, sim. A não ser que seja uma coisa muito gritante, né? Uma coisa Sim, aí você já vai direto para o psiquiatra. Mas o importante é sempre você fazer um trabalho casado. Um psiquiatra junto com um psicólogo. Porque a medicação, ela vai te ajudar nos sintomas. Mas a tua angústia, a tua tristeza, teus pensamentos, eles vão continuar. O entendimento, né? Porque, assim, uma coisa que é bom deixar claro, porque tem muita gente que não entende, acha que é frescura, que é falta do que fazer, né? A gente ouve isso, infelizmente. Só que não é isso. Ninguém escolhe estar doente, todo mundo prefere estar feliz e na vida, vivendo, fazendo as coisas, né?
infelizmente, é uma situação tão forte que você quer, mas parece que você não tem força, né? Não tem ânimo, você não consegue ter aquele ânimo de fazer pequenas tarefas. Escovar um dente, tomar um banho. E quando eu estou no processo mesmo de tristeza, de angústia, que estou nesse momento, eu realmente não vou ter forças para fazer coisas simples. Sim. Alimentação, dormir, ou durmo muito ou durmo pouco. Não vou querer ir para a escola, não vou querer fazer as coisas do dia a dia. E não é porque eu não quero, porque, tá vendo, ali é vagabundo, né? Que fala, não quer, não levanta da cama. Tem que observar tem tudo, o que é. porque... Então, não é assim, é porque eu não tenho forças, energia mesmo, vital, para fazer. Outra coisa que você falou, que eu acho muito importante tocar nesse assunto, que a gente fala, você tem tudo, ainda tá desse jeito. Gente, isso só piora a situação. Sabe por quê? A pessoa, ela tem consciência. E isso faz ela se sentir mais culpada ainda. Sim. Eu já ouvi isso de pessoas que têm depressão e tiveram condições de vida assim maravilhosa, e ela falava, isso só piora, porque eu sei que a minha vida é boa, mas eu não consigo não sentir isso. E isso só agrava a situação. Quando você reforça isso, você tem tudo, por que você está assim? Ninguém escolhe estar assim. Né? Porque os fatores, tem fatores externos sim, mas a tua tristeza, a tua angústia é interna, é você com você mesmo. Então eu posso, quantas pessoas a gente olha assim, tá num lugar lindo, maravilhoso, mas ela tá ali, ela tá triste, ela tá angustiada, ela tá se sentindo só. Então, às vezes você tem de tudo e não tem nada. E às vezes não é porque, às vezes você pode não enxergar, mas aí o terapeuta então vai ajudar você a enxergar, entendeu? Fala, olha, mas ele vai falar de uma forma diferente. Sim. Olha quanta coisa você conquistou, quantas coisas boas tem na sua vida. Ele vai te ajudar a enxergar isso. Ele vai mediar situações. Não julgando como muitas vezes a gente faz. Sim. Então, assim, são várias coisas que dificultam essas doenças que a gente tem de emoção, né? Porque tem dor de dente, vai no dentista, a gente estava falando isso. Sim. E aí você é julgado porque é depressivo e tem que ir num psicólogo. Não é coisa de louco, né? Não é verdade. Todos nós temos sentimentos, todos nós temos os nossos momentos de alegria, de tristeza, de angústia. A gente tem que prestar atenção quando ou esse momento de tristeza, de angústia é tão grande, é tão alto que eu não consigo fazer nada, e ao contrário também, quando eu estou muito feliz, eu estou numa fase de mania, de euforia, também eu acho que eu sou Deus, né? Eu sou a última bolacha do pacote. Sim. A gente também tem que prestar atenção. Também é estranho, não é normal. A gente tem que ter um equilíbrio. Então, eu acordo, eu estou bem, vou para o trabalho, fico angustiado, frustração, aí depois eu fico feliz de novo. O ser humano é assim, o ser humano, ele não é um linear. Ele vai para cima, para baixo. Quando eu estou muito lá embaixo, muito lá em cima, que são os opostos, a gente tem que tomar cuidado, observar, conversar, pedir orientação. E geralmente também, a gente está assim, focando na depressão. Uhum. Ela é orgânica. Sim, né? Falta, exatamente, não é para as pessoas que acham que talvez ela esteja fazendo corpo mole. Não, gente, isso é químico, é um processo químico. Você deixa de produzir hormônios, né? Substâncias químicas que trabalham nas sensações, enfim. No equilíbrio. Por isso, a necessidade realmente de tomar remédios, né? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Rafa, lê mais alguns dados que você tem aí sobre... suicídio, né? Isso. Então, segundo o Ministério da Saúde, as mulheres são as que mais tentam em relação aos homens. E também, de acordo com ele, o suicídio é a segunda causa de morte entre pessoas com idade de 15 a 29 anos, que é mais ou menos ali da adolescência até a vida adulta. E 79% desses casos ocorrem em países que têm baixa renda. Baixa e média renda. Uhum. Mas aqui no Japão, o índice é bem alto. E é um país de primeiro mundo. De primeiro mundo, é verdade. Antigamente a gente até ouvia falar, engraçado, quando eu li essa pesquisa, obrigada, Rafa, em países de baixa e média renda, antigamente a gente ouvia que na Suíça era um país de recorde, assim, com números altos de suicídio. E lá eles têm uma qualidade de vida boa. Excelente. Para você ver como... Mas agora já mudou, né? Porque é um dado da Organização Mundial da Saúde, então já mudou. E muito triste saber que a segunda causa, né?
que mais mata pessoas entre 15 e 29 anos. É assustador. É assustador, pensando que apenas 1,8% dos casos chegam na unidade de saúde, num CAPS, por exemplo. Então, os números provavelmente são maiores, né? Então, das adolescentes, elas fazem parte de 1,8%. Então, tem uma demanda bem maior. Também tem um estudo que diz da questão dos idosos. Também tem aumentado bastante os casos de suicídio. Verdade. Pela solidão, pelo abandono, pelas condições econômicas, né? Sim. Também tem esse estudo. Sim, os idosos sofrem muito. Eu acho que principalmente com o abandono, né? É triste, né? É verdade. Uma Tem pergunta? participação? Não, participação e pergunta. Exato, sim. Eu vou ler, gente, quem está aí. Agradecimento. Quero agradecer por vocês estarem nos acompanhando. A Karina está aqui com a gente. O Christian, Nalu Nóbrega, o Silvio Buca, Canal Alambrado, o Crave e a Rosa Orienta, Milena. Melana Moura. Desculpa, deve ser Priscila. Tainara Macedo, Leque Ferte Maurício e o perfil Balão de Ideias. Ai, que bom. Se vocês quiserem mandar perguntas, muito obrigada pela audiência. Continuando aqui, um outro assunto que eu acho muito importante falar, dos enlutados, que são das pessoas que perderam amigos ou familiares, tá? Um ente, né, da família. Tem duas situações. Primeiro, quero falar da assistência, que existe para essas pessoas que precisam de mais, mas que toda vez que a gente lê, a Organização Mundial da Saúde mesmo, várias pesquisas falam que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Primeiro, pode ser verdade isso, mas eu acho que quem fica sempre carrega uma culpa que não é dela. Não. Que não é dela. Isso é muito triste, né? Porque é o que a gente estava falando, de perceber e tal, mas eu queria que você falasse um pouco disso, desse trabalho que existe com os enlutados, dessa culpa que não existe, né? Porque as pessoas precisam se sentir mais aliviadas em relação disso, em relação a isso. É que as pessoas falam assim, como? Você não percebeu que seu filho estava assim, estava assado, né? Você não percebeu que ele estava mais quieto? E às vezes nós, no dia a dia, trabalhando com as nossas preocupações, não percebemos. Né? Não tem essa questão da culpa. Né? E às vezes... às vezes é um processo, não é de um dia para a noite. É um processo, né? lento. E outra coisa, às vezes a pessoa também não está bem, né? Porque às vezes... difícil você perceber todos nós somos seres humanos, né? Então, às vezes, eu posso até perceber. Ai, caramba, meu filho está diferente. Mas eu estou tão preocupada com as minhas coisas. Eu estou com tantas coisas do meu dia a dia. Eu trabalho e assim, ai, meu Deus, não é verdade. Eu não quero ver. Inconscientemente mesmo, E né? às vezes não sabe nem como agir, porque é difícil como agir, também. É muito difícil. Então, assim, não, deixa, vai passar. É adolescente, vai passar. Não, isso é fase. E às vezes pode até ser, mas também pode ser que não. Então, às vezes, é um assunto tão delicado, né? Porque as pessoas cobram do seu familiar, né? Fala, você não percebeu, ainda vai falar, né? Vai culpar mesmo. Então, a pessoa já leva uma culpa por si só. E aí chega o outro e culpa mais ainda. Geralmente, os familiares se afastam do núcleo familiar, né? As pessoas têm receio de perguntar o que aconteceu, como foi, como que você está se sentindo. Mas eu acho que assim, eu, por exemplo, eu falaria, olha, nem sei o que falar, mas eu estou aqui. Se você quiser conversar, eu estou aqui. E ia procurar me fazer presente, né? Sempre dar um oi e tal. Essa é a melhor maneira? Ou você tem que chegar e perguntar mesmo? Depende muito de cada um, né? De cada Há pessoas caso. que vão querer falar o que aconteceu, Sim. outras não. E uma outra coisa, talvez um assunto bem extenso, também é a questão religiosa, né? A religião nisso tudo, né? Interfere muito. Sim, porque algumas religiões estão mudando isso, mas você vai
inferno, você não vai Pecado. encontrar com Deus, é pecado, como assim? Você tirou Verdade. sua vida, né? A única pessoa que pode é Deus, mas poxa, como assim? Mais Eu não julgamento, tava- mais julgamento. né? Mas eu não estava aguentando mais, né? É verdade. As pessoas que precisam de ajuda, tanto os enlutados, que a gente já está chegando no final do programa, tanto os enlutados quanto as pessoas nesse momento que estão ouvindo, conhecem alguém que precisam procurar ajuda. Qual é o caminho, Carla? Então, no CAPS infantil, você pode ter um encaminhamento tanto da rede pública quanto a rede privada. Então, ela pode ter encaminhamento do CREI, da ESF, do postinho, ou algum médico que é da rede privada mesmo, no particular, ela pode ir até o CAPS com esse encaminhamento. Ai, poxa, eu não tenho um encaminhamento. Vá mesmo assim, nem que seja algum relatório da escola, conselho tutelar. O CAPS funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 5. Mesmo, principalmente nessas situações, eu não passei no médico, não tenho, tá O difícil médico que dá um marcar. encaminhamento, né? pra Geralmente ficar- são os médicos, mas assim, de repente não conseguiu marcar consulta, não conseguiu um atendimento mais breve, vá até o CAPS, peça informação, marque uma triagem, né? Nem que seja um relatório da escola ou mesmo do conselho tutelar, né? Vá até o CAPS, ligue para o CVV, não quero ir até o CAPS, mas procure ajuda de alguma maneira. Isso. Em relação aos enlutados, né? Aí seriam os adultos. Também procure o CAPS perto da sua casa. Aqui em São Vicente tem o Domingos Estamato, CAPS Mater, CAPS Jardim Rio Branco, o Ambulatório de Saúde Mental. Todos Peça esses informações, lugares. Sim. Porque aí os enlutados são adultos, Sim. né? Então seria no CAPS E vão ter esse infanto apoio, essa juvenil. orientação para diminuir Sim, essa a sua dor. essa dor que deve ser intensa. Um abraço para Cecília Rocha, para o Vini Ramos, que também está nos assistindo. Eu agradeço a participação de todos. Lembrando que toda terça-feira, às 14h30, a gente está aqui falando de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Tem mais 2 notinhas que eu vou falar rapidamente. Dia 24, agora, às 21 horas, no Roxy, lá em Santos, vai ter um documentário, né, Sim. Carla? Falando sobre Angústia. angústia. Se você quiser assistir, tem que se cadastrar, tá? É no Roxy 4. Aí você É o pode da- buscar mais informações da ali do Patiporanga. Patiporanga. Tem que E- fazer a inscrição. Fazer a inscrição previamente para poder assistir esse documentário dia 24 às 21 horas. E aqui em São Vicente, o tema suicídio será abordado pelo CAPS do município na oficina de música, no grupo de jovens e das mulheres, grupo de crochê, que também terá o Dia da Beleza, como a representante da Mary Kay. Haverá atividades lúdicas para crianças menores de 10 anos com o tema valorização da vida. Crianças com idade entre 10 e 18 anos terão atividades reflexivas, roda de conversa. Essas atividades acontecem entre os dias 23 e 27 desse mês agora. Sensibilização para os ACS. O que é isso? Deixa eu olhar, por favor. ACS. É. Associação. Não. Das equipes, deve de ser estratégia de técnicos. saúde, isso. Estratégia de saúde de família que atendem no território sobre o tema. Tá bom, gente. Vamos, assim, prestar atenção uns mais nos outros, distribuir mais abraços, mais sorrisos, assim. mais carinho, né? Olho no olho, Conversa. conversar, Vamos assistir voltar- televisão junto, em vez de cada um ficar num quarto. Voltar a ter almoço de domingo, né? Não é? cada um com seu celular, Isso. mas estar presente, realmente presente. Isso, presente, família base de tudo. Então é isso aí, gente. Obrigada pela audiência. Até a próxima terça-feira. Acompanhe a gente. Se você não conseguiu assistir o programa todo, é só ir no Facebook da TV Primeira, @TV Primeira Oficial, que o programa fica lá na linha do tempo, tá bom? Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Obrigada, Rafa.